Olha, eu nasci aqui nesta casa, eu nasci no ano de 1953, pronto, cresci, fiz a minha escola primária aqui em Lindoso, só fiz a primária mesmo, fui continuando, não sei muito, depois comecei a trabalhar com meus pais na lavoura, fomos, pronto, andando por aqui, a minha mocidade passei aqui, foi bonita, com meus colegas, era bom. Depois, com 19 anos casei, portanto, fui com o meu marido, esteve um mês na França, depois o meu marido foi para o Canadá e vim para Portugal, depois estive aqui até, não sei, estive aqui, trabalhava na lavoura, o meu marido, portanto, estava lá, depois, entretanto, depois nasceu a Sandra, que é a minha filha, depois, quando ela já tinha 18 anos, ela queria muito aprender a falar inglês no país onde se falasse inglês. Mas, entretanto, o meu marido esteve cá, o meu marido esteve cá, foi imigrante até, não sei, não me lembro datas. Depois ficou cá 7 anos a trabalhar na barragem. Depois foi outra vez para o Canadá, aí é que fui eu e a Sandra. E estivemos lá 6 anos, não foi? Acho que foi 6 anos. Estivemos lá 6 anos. Pronto, ao fim de 6 anos o meu marido ficou doente, não se sentia lá bem. Viemos outra vez embora para Portugal e a Sandra acabou aqui os estudos. Foi para a faculdade, fiz o curso de línguas, portanto, é professora de português e inglês e ficámos por aqui. Ela depois ficou no Porto e nós estávamos aqui sempre em Lindoso. Entretanto, apareceu este negócio de... Havia uns subsídios, quem quiser arranjar casa. Sabe mais ou menos em que altura é que isso foi? Tenho que pensar um bocadinho. Em 1999 estava pronta, se calhar 3 anos atrás, antes. Eu não tenho, por datas não sei, talvez em... 1996? 96, por aí, é 7. Isso, não tenho datas... Não faz mal, é assim mais ou menos. Portanto, já tinha o negócio a funcionar em 99. Em 99, o primeiro negócio, a primeira casa que era esta, a funcionar. Pronto, então depois apareceu um subsídio, as pessoas cá tinham um bocadinho de medo porque as casas depois não são nossas, porque eles dão o dinheiro, e esta casa, como era uma minha e outra do irmão, estavam juntas. E, em princípio, para dar para aqui dinheiro, a casa era muito grande, não queriam, mas como não houve mais ninguém, nós aproveitámos. Aqui em Lindoso foi esta e mais 2 pequenitas à beira do castelo que se arranjaram. Pronto, arranjámos a casa, gostámos, ficámos por cá, o meu marido continuou aqui. Atrás desta arranjámos uma pequenina ali que é um T1, que era de casas que nós herdámos também, as 2. Entretanto, tínhamos outra, arranjámos outra também. Pronto, e gostámos e ficámos por aqui, fomos ficando e estamos hoje a viver nesta vida. E depois a Sandra agora também veio para aqui, a Sandra depois esteve no Porto e viveu lá, entretanto veio para aqui também e ficou aqui com nós a trabalhar nas casas que gosta, e está muito bom. Gostamos, sim. Disse que teve uma mocidade muito boa. Sim, na moda da nossa aldeia foi bonito, não era aquela liberdade como é agora, portanto, à noite não se podia para lado nenhum, mas de dia a gente dançava, a gente cantava, a gente brincava, era muito bonito, uma liberdade mesmo. E como é que... Os seus pais também eram de cá? Sim, daqui mesmo sim, do Lindoso? Sim, daqui mesmo do Lindoso. E como é que era a vida em casa? Já disse que tem um irmão? Tenho 3 irmãos. Tem 3 irmãos? Tenho 3 irmãos. Como é que era a vida doméstica? Como é que era a vida em casa? O que é que faziam os seus pais? Olha, meu pai está em Lisboa. Tinha um emprego muito bom que herdou do pai dele. E esse emprego agora até ficou para o meu irmão mais velho. Portanto, a nossa vida foi muito boa, porque o meu pai tinha um trabalho bom. Fazia o quê? Não é, eu não sei explicar. Aquilo é uma sociedade de caminhões que vem as coisas de fora, descarrega os caminhões, depois distribui por Portugal. Às vezes vem a Braga, vem a Viana do Castelo. Aquilo chama-se Sociedade de Ferro. Agora não sei explicar muito bem. Sabia que eles pegavam depois compravam um caminhão, depois vendia-se aquele, comprava-se outro, aquelas histórias. E tinha os motoristas para andar a fazer o trabalho. E é o que eles continuam a fazer hoje, percebe? É isso. O meu irmão que está lá, o meu irmão mais velho, daquele trabalho. Era muito bom. Não é que nós fôssemos... Mas o meu pai tinha um ordenadinho bom e nós vivíamos sempre muito bem, graças a Deus. Pois tinha um ordenado fixo. Sim, não é? E a minha mãe trabalhava na lavoura. E nós trabalhávamos com ela. Depois fomos crescendo, o meu irmão mais velho foi para Lisboa, depois o outro meu irmão a seguir veio para Lisboa e o outro meu irmão mais novo andou aqui a estudar e depois foi para o Canadá. Portanto, trabalhavam todos na lavoura? Todos na lavoura.
Como é que era o trabalho na lavoura? Olha, é assim, havia que tirar os... Vamos começar em janeiro. Em janeiro tirava-se os trumes para as leiras, com as vacas, aquilo era um trabalhão, mas era bonito, as vacas, a gente uma a tocar, outra à frente, outra atrás, era engraçado. Havia que cavar, depois as cores estavam cheias, a gente tinha que cavar aquilo, era muito trabalho, mas era bom. Depois... Mesmo quando estava a estudar, quando estava na escola, também Também ajudava. E levar de manhã a pôr a pé, levar as vacas, à tarde ir buscar as vacas ao monte. Quando andávamos na escola, trabalhinho mais leve, não é? Porque não podia na estado. Buscar era para os animais durante a tarde. Era assim que nós fazíamos. E portanto, tinham animais? Sim, tínhamos vacas, tinham cabras. Vacas e cabras. E tinham mais alguns animais? Tinha galinhas, coelhos, mas são animais mais pequeninos que a gente nem liga muito. Agora as vacas e as cabras é que davam mais trabalho. Portanto, no mês de maio tínhamos que labrar as leiras e semear o milho. Depois havia que sachar, havia que regar. Depois, no mês de outubro, setembro, outubro, já se começava a recolher. Depois, as vindimas também, que se faziam em fins de setembro, outubro, também havia que vindimar. E nós trabalhávamos sempre nisso, tudo às costas. A gente levava aquilo, era um trabalhão que eu sei lá. Mas tinham carros de... Sim, carros das vacas. Das vacas. Ultimamente vieram os tratores, claro. Mas enquanto não eram os tratores, que as vacas eram um trabalhão desgraçado. Mas pronto, mas foi bom. Como é que se aqueciam? Olha, era engraçado. Lume na lareira, um mantal para as costas, uns aventais que a gente tinha de... Ainda eu tinha para aí um que punha-se para as costas. Olha que assim ali, mantas e mantas na cama umas em cima das outras, e era assim. Como é que eram esses... Chamou-lhe... Avental das costas. Como é que eram feitos de quê? Feitos de lado ovelha. Quem é que os fazia? Uma senhora de cá. Também se mandava fazer fora, mas havia uma senhora aqui que fazia. E também tinha... Tapava a cabeça também? Ou era só pelas costas? Só pelas costas. E na cabeça punha-se um lenço. E em casa então com... Com os mantal para as costas, casacos e mantas na cama. A casa era muito fria? Como é que era a vossa casa? Sim, eram todas frias. A nossa até por acaso tinha um forrito por cima que a gente tinha forrado e o chãozinho até era mais ou menos, mas olhem, suponho, esta aqui onde eu estou, o meu avô, estava toda forrada por baixo. As tábuas não eram bem juntas, entrava ao frio, mas as cabras estavam por baixo, parece que até aqueciam para cima. Mas também já tinha forro, esta casa já tinha forro naquela altura. Estava toda forrada, já não chovia por cima da... Desde que me eu lembro, já tinha aquele forrinho todo assim, pronto, como se faz agora, aquele forro de madeira. Eu não cantava nada, mas dançar gostava muito. Eu conheci o meu marido no baile a dançar, eu gostava muito de dançar. E que baile é que era? Que bailes eram Olha, esses? Cana Verde, Chula, Vira, tocada à concertina. E onde é que eram esses bailes? Aqui à beira da igreja, naquele largo, ali é que se dançava. Quem é que organizava esses bailes? A gente juntava-se por acaso e começava a aparecer. Onde houvesse a concertina a tocar, aparecia uma, aparecia outra, pronto, juntava-se num instante. E isso era em que alturas do ano? Era... Portanto, mais no verão. É sempre mais no verão. Depois no Carnaval aqui em Jesus, parecia gente, ainda continua aqui, o Carnaval não é uma coisa muito falada, mas no Carnaval toda a gente adorava o Carnaval, aquilo tinha que haver, sei lá, era muito bonito. Como é que era o Carnaval? É assim, dias antes do Carnaval começa a fazer os carros. Os carros, a gente põe dois carros, o das ervas e o do Pai Velho. Um é enfeitado com coisas verdes, com cedros, com japoneiras, com... O outro é mais com palhinha de centeio, todo tapadinho. E não põe-se o Pai Velho, que é um palhaço que a gente tem aí, que a cabeça é guardada já nos para outros põe dentro, e no outro era... Agora não, mas antes metiam-se as mulheres novas, as moças novas todas lá dentro, e depois quando os carros vinham ali de Vilarinho para cima a andar, chegava a beira da igreja, parava e as mulheres, nós começávamos a sair para fora todas ali a fazer bonito, e depois fazia-se ali a gente saía, fazia ali uma parte, uma brincadeira, depois concertina a tocar, olha, era lindo. E continuam a fazer. É muito falado o Carnaval aqui em Lindoso. Agora que a pandemia já não é estes dois anos, mas era muito falado, muito falado. Quem é que preparava esses carros? A gente nova. As pessoas mais novas. As pessoas mais novas. A gente diz a mocidade, pronto. Não havia ninguém responsável? Não, eram todos. Ninguém tomava... Todos eram responsáveis, todos faziam, todos eram responsáveis. Não havia ninguém que... Pronto, eram todos juntos. Há pouco falou-me que ia tratar das vacas. Sim. E depois, ao final do dia, recolher. Não tinha medo de ir sozinha? Não.
E já, quer dizer, era muito raro ir sozinha, mas a gente podia ir sozinha que não havia medo. Antes não era como agora, não havia medo nenhum. A gente ia ao monte, não havia medo. Tinha uma grande responsabilidade, não é? Cuidar, eram quantas cabeças? Depende. 4, 5. Ah. Às vezes trazia-se a gente toda para baixo, depois já íamos 2 ou 3 todos juntos. Ou, era uma brincadeira. Um por cada lado juntávamos, trazíamos. Não era responsabilidade, era muito fácil e muito. Olha, era bom. Eu gostava de ir. A gente dizia assim: olha, vamos jogado. À noite, olha, vamos jogado. E a gente gostava de ir, era bom. E nunca tiveram problemas com outros animais? Não tinha medo? Não. Não ia acompanhada? Não tinha nenhum cão que fosse consigo, por exemplo? Ou outro Se tipo? tivéssemos cão ia por acaso, mas não era por causa de tirar o medo nem nada, era por acaso o cãozinho ia. E havia sempre gente por um monte, depois a gente ia buscar o gado, havia uns que andavam com as cabras, outros que andavam com as ovelhas, havia sempre. Era muito raro, a gente ia sozinha, mas aí parecia sempre a avisar alguém que a gente dava um grito, outro outro lado, e é engraçado. A gente não tem medo ao lobo, porque o lobo fugia das pessoas. A gente nunca teve medo. É assim, o lobo era mau, era para os animais, matava as vacas, não é? E então a gente houve alturas, que isso era mais o presidente da junta, que organizava, a gente chamava um batido ao lobo, organizava-se uma batida, onde combinava-se aquele dia, havia as autoridades que também iam fiscalizar, não é? Por causa de porque a gente ia ao lobo, podia até aparecer cores ou assim, isso não se podia matar. E então a gente ia, juntava-se a gente toda desta aldeia e de mais aldeias também, tudo combinado, e depois começava-se do fundo para cima todos a gritar, mandava-se aquelas bombinhas de carnaval, e homens que iam fazer a espera lá mais para o alto ao lobo. E depois tudo a gritar e o lobo se aparecesse e aí no cimo matava-se o lobo. Ou às vezes fugia, também corria-se com ele, viu sair, depois ele ia tão cedo não aparecia. Só para não matar os animais, porque era demais. Sempre se fez ou... Lembra-se, isso era uma coisa mais da sua juventude ou sempre se fez? Mesmo depois já na idade adulta? Não, sempre se fez antes, há muitos anos. E a última, acho mais ou menos, portanto já a minha filha tinha nascido. Eu já era casada. Portanto, eu casei em 73, se calhar em 74, por aí, 75, por aí, não tenho a certeza, mas talvez, a última batida. Depois casou, conheceu o seu marido aqui numa ele festa. Mas ele era aqui de Lindoso. Ele também já era daqui. Era daqui. Mas foi a dançar que a gente gostou um do outro e depois casámos. Mas já se conheciam. Já nos conhecíamos, mas nunca pensar de ficarmos juntos. A gente conhecia-se e depois... É assim, eu não ia muito às festas, mas quando Mas ia... por ser rapariga? Por ser rapariga e a minha mãe também não gostava, porque pronto, antes era assim, né? Mas quando ia com as minhas colegas, ia-nos todas. Daqui, sempre pertinho, mas pertinho. Ia-nos todas, não era como agora, a gente ia, não era para as festas longe, era tudo aqui pertinho, ia-nos à Penha, sei lá, a Madalena, umas festinhas. Como é que iam? Olha, a Madalena ia-nos a pé, à Penha cheguei a ir a pé e depois vinha-nos de carro. Era para aí, a Penha, para dar monte, para aí 10 km, se calhar, a pé. Cheguei a ir não fui muitas, mas fui a algumas. E ia sempre acompanhada? Acompanhada sempre, juntava-nos todas. Já por nós já gostávamos, éramos umas quantas raparigas, juntava-nos todas e íamos. Era assim. O seu marido acabou por emigrar, não foi? Sim. Foi primeiro para a França? Primeiro estava em França. Ele já lá estava? Já lá estava. Quando casámos, já estava em França. Mas casaram cá ou casaram por procuração? Não, casámos cá. E depois ele foi para a França, casámos cá, eu fui com ele para a França, estivemos lá uns mesitos, de janeiro a junho. Ele em junho foi para o Canadá e eu fiquei. Como é que foi a saída para o Canadá? Já tinha lá um irmão. Sabe se o seu marido foi para lá porque já lá estava alguém? O meu marido foi assalto para a França. Foi assalto? Foi assalto. 15 dias. O meu marido passou para o outro lado do rio. Alguém estava lá à espera dele, levaram-nos ali, não sei por onde, lá por um monte, nós chamávamos o Quinjo e de para lá virada, não sei por onde, para a Espanha. Conseguiu atravessar umas vezes a pé, outras vezes de carro. A certa altura diz que iam meter num caminhão de pinheiros, talvez de pinheiros, não sei, assim, por lados. E depois, acho que não era pinheiros, porque senão também os matava. Olha, não sei que caminhão, meteram-no dentro. Depois viu todos lá dentro, eles, uns a vomitar aquilo que era uma desgraça. Ele tinha uma navalhinha no bolso, fiz um buraquinho na lona do caminhão e respirava ar puro para o buraquinho, que senão com aquilo que não se aguentava. Pronto, depois chegou à França... Ele falava-lhe nisso? Falava-me nisto, muitas vezes contava isto. Depois chegou lá, pronto, a pé de carro como calhou, depois deixaram-nos ficar num sítio qualquer. Depois ele encarrega um senhor que era da Peneda, mas ele chegou lá, não encontrou o senhor, não sei onde estava o senhor, saiu, ficou lá,
Estava ali sozinho, diz ele, muito mal vestido, muito porco, foi uma semana, 15 dias, com a mesma roupa. Saiu para fora, saiu para fora, não sabia o que havia a fazer e foi a uma casa de banho, para ali pública, não sei como é que encontrou, foi à casa de banho. Estava na casa de banho e ouviu falar português. Abriu a porta, saiu para fora. Enquanto não ouviu nada, deixou-se estar lá fechado, com a porta fechada esteve. Quando ouviu falar português, saiu para fora da casa de banho e viu uma agente portuguesa. E perguntou, pronto, começou a falar para eles, que ele que ia, não sei para que, contou a história. E eles disseram, anda connosco, rapaz. Mas não vinhas ao pé de nós, que eles tinham vergonha dele, porque ele estava indecente, não é? Ele já à frente e ele atrás, levaram-no para a casa, ele tomou banho, deram-lhe roupa, e depois ele disse para onde é que, para quem ia, e ele disse, esse senhor que tu vais, nós conhecemos, que nós também somos da Peneda. E lá o encaminharam para o senhor, e pronto, e daí correu-lhe bem a vida. Começou a arranjar-lhe trabalho, arranjar-lhe documentos, arranjar-lhe roupa, ele começou a trabalhar, pagou o que devia, e fiz a vidinha dele muito boa, começou daí. Houve muita gente daqui que saiu a salto? Sim, muita gente, 15 dias todos, quase todos 15 dias, sei lá, foi muito ruim para ir para a França, eu não sei como eles aguentaram, é verdade. O que é que o seu marido fazia lá? Teve lá quanto tempo? Estive lá 10 anos. 10 anos? 10 anos na França. E o que é que ele fez lá? Trabalhava na construção. A pôr cimento, não na construção, a pôr cimento, com máquinas também, ele gostava muito de andar com máquinas, mas mais no cimento. E depois, pronto, andava com máquina a fazer escavações, assim umas coisas. E depois, aconteceu uma coisa muito boa, que conheceram-se. Conhecemos-nos. Conheceram, quer dizer, já se conheciam, já conhecemos, mas nunca, pronto, que ele era mais velho que eu, 8 anos. Depois veio cá uma altura, começámos a gostar um do outro, depois tornou aí, depois veio, depois casámos. Casámos, fomos, tivemos um mês na França. Depois eu vim-me embora, fiquei aqui e ele foi para o Canadá. Que tinha lá um irmão que te fez a carta chamada. Ok, pronto. Assim é que foi. Portanto, já havia... O irmão já era daqui, não é? Já era daqui, que tinha ido para o Canadá também, que também estava na França com ele, mas entretanto houve um senhor daqui que estava no Canadá, e eles estavam na França e disse, anda para o Canadá que eu arranjo-vos aqui trabalho. E então foi o meu cunhado, que era mais novo que o meu marido, porque o meu marido já estava a pensar em casar e o meu cunhado não, que era solteiro, estava sozinho, livre, e então o meu cunhado foi para o Canadá. E depois, entretanto, legalizou-se e fiz a carta chamada para o meu marido. Então, a França e o Canadá são os dois sítios assim mais comuns de imigração. Sim. Daqui de Lindoso? Daqui de Lindoso. É? A América também. Mas se calhar a França e o Canadá não tem mais gente de Lindoso, acho eu, assim. O meu marido foi para o Canadá, foi trabalhar, trabalhou nas barragens. Depois eu estava lá 6 meses lá, 6 meses cá, nunca estive lá o tempo todo. Estava 6 lá, 6 cá, porque lá era uma maravilha. Eu trabalhava o verão todo nas barragens, no inverno vinha-se embora. Pronto. Depois estivemos sempre por aqui, até a Sandra... Estivemos aqui, depois a Sandra nasceu, portanto, que é a minha filha. Depois, quando ela tinha 18 anos, entretanto ele também já ficou um bocadinho doente, veio-se embora para aqui. Não foi assim. Ele estive lá. Depois começou aqui os trabalhos na barragem, começou a trabalhar na barragem, estive aqui 7 anos, acho que foi 7 anos a trabalhar. Ao fim de 7 anos a Sandra já ficou com um probleminha de saúde, aí é que foi, estava meio, um bocadinho doente, mas depois a Sandra gostava muito de falar inglês, queria aprender a falar inglês, mas gostava de ir para o país onde se falasse, que aqui não se aprendia tão bem, não é? Aquela história. Ele foi para o Canadá, fiz-nos a carta de chamada, já um bocadinho doente mesmo, você estava um bocadinho doente, mas fiz-nos a carta de chamada, nós fomos as duas, estivemos lá 6 anos. Nós os 3. Mas também íamos e vinha, nunca estivemos assim sempre certinhos. Estávamos lá ao fim do ano, vinha-nos, mas estávamos cá há pouquinho tempo, não é? Mas andámos assim naquela vida. Depois, quando nós fomos, já trabalhava numa limpezinha pequena, porque ele estava doente, não podia trabalhar, tinha problemas cardíacos, não podia trabalhar forte. Trabalhava nas limpezas à noite, umas horitas, fomos andando assim. E nós trabalhámos sempre as duas assim. Ela andava na escola e trabalhava, e quando podia, trabalhava num restaurante. Que lá é muito fácil, fora de horas da escola, arranja-se fácil trabalho. E trabalhou numa fábrica de galinhas também, no verão, quando não tinha, quando a escola fechava, trabalhava na fábrica das galinhas, que também era muito bom, ganhava um dinheirinho bom e trabalhava assim. Na França não trabalhei, foi pouquinho tempo. No Canadá trabalhei numa lavanderia, trabalhei também na fábrica das galinhas e trabalhava num restaurante horas extras. Foi muito bom.
Muito bom. Muito bom. Muito bom, mas muito trabalho, mas gostei muito. Na França... Na França era mais nova. Foi nova, estive lá, os musitos não deu para nada. Mas a Dona Bia, quando foi para a França, já foi com documentos? Já não. Foi... Também não? Não, olha, meu marido fui no carro ao lado com ele, nem sequer perguntar por documentos, passei sempre. Eu ia assim e passei, nem sei como. Não tinha documentos nem nada. Ele mostrava os dele e eu passei. Aquilo foi um risco, eu também arriscou, percebe? Mas pronto, fomos assim. Iam de carro? Sim, de carro. Ele tinha carro e fomos no carro. Quando voltava para cá, tinha sempre o trabalho da lavoura à sua espera. Sim, estava aqui nunca se perdia o trabalho, havia sempre trabalho. Depois, entretanto, é assim, ele depois foi para o Canadá, depois viemos da França, ele, o primeiro ano que veio do Canadá, fizemos a nossa casa onde morámos hoje. Fizemos a casa, eu fiquei lá a morar, ele foi para o Canadá, estava lá 6 meses cá, 6 lá, 6 cá. E eu a trabalhar aqui na lavoura e ele a trabalhar lá, depois, ao fim daquele tempo, quando já de Sandra tinha os 8 anos, é que fomos os 3. Mas antes eu nunca fui... Como é que foi depois essa ida ao Canadá, para si? Porque foi uma grande mudança, não é? Depois foi uma grande mudança. Essa decisão... Sim, porque antes nunca fomos, aquele que me trabalhava na barragem, ele disse que nós estamos sempre separados, eu vou para as barragens que é no norte. Estou lá os 6 meses que ele está cá em baixo Ele estava onde? Ele foi para o Unipeg. E depois ia trabalhar para as barragens para o norte, né? Que eu não sei explicar onde é que é o norte, para o muito frio, estava lá 6 meses. Ao fim de 6 meses chegava à cidade e vinha-se embora para cá. Por isso, se vocês fossem também, acabavam por ficar sempre sozinhas. Ficar sempre sozinhas. E depois já quando aquilo já mudou, que já estava doente, que a Sandra foi, já fomos os 3. Então é assim, nós trabalhamos, eu gostei muito, mas olha, vou dizer, eu primeiro nunca saí de Portugal, que eu fui para Toronto. Em Toronto era um Portugal autêntico. Acredite, olha, o meu médico de família era português, o meu dentista era português, na fábrica onde eu trabalhei o meu chefe era português, olha, era todo português. E ao banco era português, não tinha necessidade de aprender a falar inglês, eu nunca aprendi, percebe? Olha, havia que comprar tudo, vamos supor, aqui já muitas coisas não comprava, não é? Já é diferente, a gente chega aqui, eu faço qualquer coisinha, temos em casa, assim não, havia que comprar tudo. Mas foram para uma cidade grande. Sim, uma cidade grande. Toronto é uma cidade grande. Uma experiência completamente diferente. E foram morar para um apartamento? Para uma casa de uma minha tia. A minha tia morava em baixo, nós morávamos em cima. Até aí também não foi complicado, porque era tudo em família, sabe? A gente sempre se deu bem e continuámos e não havia problema. Aquele tempo que estivemos lá foi sempre na casa dela. Depois viemos um ano aqui, o último ano que estivemos lá, viemos aqui de férias, no Natal, e depois a Sandra... Alguém disse à Sandra se ela queria ir para aqui estudar, fez não é como é que se diz? Inscreveu-se uma candidatura. Fiz uma candidatura e saiu já para entrar para a faculdade. Chegámos lá e ela veio-se embora. E foi para a Faculdade de Letras para o Porto e ficou aqui a estudar. Acabou aqui o curso e depois nós viemos embora. Nós viemos outra vez, ficámos aqui de vez. Aí foi que saiu o subsídio para as casas, nós restaurámos esta e daí continuámos. Pronto, depois o meu marido ficou sempre por cá, nunca mais trabalhava na lavoura como nós, mas nunca mais trabalhou, nunca tive emprego para ele assim. Entretanto, ele estava reformado, também se reformou que não podia trabalhar, não é? Ficou com a reformazita e ficámos por aqui. Se pensasse assim, ao longo do tempo, que mudanças é que foram acontecendo aqui em Lindoso, o que é que diria? Mudou muita coisa. As pessoas é que costumam dizer, pronto, mudou muita gente já partiu, há muito menos gente, imigrantes, começou a emigrar as famílias completas, o que foi muito mau porque ficou casas abandonadas, famílias completas, casas abandonadas, e muitas terras agora que não se trabalha, começou a sair pouco, e agora está tudo abandonado, casas que se têm alagado, casas velhas, pessoas que abandonar as casas estão a cair para o chão. Pronto, no princípio os maridos ficavam as mulheres, né? Depois as coisas começaram a mudar, começou a casar, como eu casei, quase sempre já ia ao casal, os rapazes novos começou a ir tudo, a salto para a França, diziam, depois conhecia a mulher, já levava a mulher. Pronto, depois nasci os filhos, já ficava lá tudo. Depois houve casais até mais velhos que eu, que o marido acabou por levar a mulher, levou o filho e ficou tudo, nunca mais vieram para trás. Porque ganhava-se mais dinheiro, porque havia um estilo de vida melhor, porque o nosso trabalho é só mesmo para sobreviver, nós aqui não podemos, aqui não se vende nada, não temos facilidades de vender, nem se vende. Portanto, o vinho nem é muito bom, cada um fazia para o consumo.
O milho era para os animais. Vendia-se apenas às vezes uma vaca ou assim, um cabrito, mas também agora dava pouquinho, as coisas começaram-se a perder, já não se procura, e as pessoas acabaram por abandonar, e então começaram a emigrar e a ficar. Pronto, era mais fácil, a vida era mais fácil. E em relação ao abandono das terras? Olha, está para aí tudo cheio de selvas, tudo daqui a pouco. Depois é assim, até havia alguma que se podia trabalhar, mas para ir trabalhar aquela não se pode passar na outra e acaba por ficar também. Depois também o javali tem dado cabo de tudo, destrói tudo, não se pode semear. O javali, o porco bravo, sabe o que é, não sabe? Pronto, destrói tudo, é milho, é batatas, é dá cabo de tudo. Sim, havia tempo que até ele estragava e o parque pagava, né? Agora isso acabou. Agora, portanto, acho que há alturas que ainda se podem fazer aquelas batidas a javali. Mas não sei muito bem disso, porque agora a gente não tem ninguém na casa que seja caçador nem nada, mas às vezes eles fazem batidas a javali, tem aqueles dias que podem fazer. Mas há muitos, não se consegue. É uma praga que não se consegue eliminar. É demais. Eles até vêm aqui à aldeia, às leiras, pertinho das aldeias. Há uma casa aqui que eu conheço, a pessoa está na casa e já ouviu à porta, de fora da porta, a fuçar na horta, a comer as batatas. Tanto o lobo como a javali fogem, se vê as pessoas, eles fogem. Aqui no princípio foi um bocadinho, as pessoas estavam muito revoltadas, não queriam. Mas eu acho que o parque para nós que não foi mau. As pessoas estavam um bocadinho contra, mas no fundo, depois as pessoas acabaram por mudar, que isto até nos trouxe benefícios, porque eles davam subsídios para arranjar regos, as pessoas é que foram um bocadinho também. Ainda houve para aí um rego que nós fizemos, que eles deram subsídio e meu marido conseguiu arranjar e fez o rego. Aqueles regos para regar com cauleiras e assim, mas as pessoas também eram um bocadinho. Nós aqui não sabemos também aproveitar muitas coisas. Acho eu que não sabemos. Conhece bem o Parque Nacional? Não conheço tudo. Não. Por acaso sou do cá e não conheço. Não. Mas gosta de morar cá? Gosto. Optou por ficar sempre cá? Sim, gosto muito e gosto mesmo, acredito. Eu gosto da vida que tenho, eu gosto do que faço, tudo. Eu gosto. Se tem um certo orgulho, ou se isto faz parte também da vossa identidade? Olha, eu tenho. Há quem não tenha, mas por acaso tenho. E as pessoas também têm. De uma forma geral? Sim. Morámos no coração do parque. É bonito, porque nós praticamente Peneda de Gerês, nós estamos no meio, não é? Então, olha, se morámos no coração do Parque Nacional de Peneda de Gerês. Acho que é bom, eu gosto. É. Assim, no princípio não era assim. Agora mas no princípio também a gente não. Muitas pessoas, vêm os corredores daqui para fora, porque eles aqui não estão a fazer nada, porque havia para Jesus. Mas agora não, agora está tudo mais. Também já não há gente, a gente está pouco, está tudo bem. Mas acha que as pessoas foram sendo. Que as regras são todas muito impostas, ou que as pessoas foram sendo envolvidas ao longo do tempo também na gestão do parque? Não, acho que não. Não se faz esse trabalho? Não, eu acho que não. Acha que isso faz falta? Se calhar fazia, mas não tem vida, é tudo muito... Sente que muitas vezes as coisas são impostas? Não sei que ela diga. Se calhar, é assim, a gente aqui também não liga, a gente aqui está muito desmazelada, percebe? Estamos muito abandonados. Mas sente isso? Sinto isso. Estamos muito abandonados, cada um faz o que quer, como quer, não há muito abandono. Tínhamos que ter alguém mais capaz para falar com as pessoas, para dizer vamos aqui, depois juntar o povo, mas não se junta ninguém, aqui anda tudo a Deus dará, tudo à vontade. Houve tempos que havia um presidente da junta, o regedor, juntava as pessoas e era tudo faladinho. Agora não, agora faz tudo de qualquer maneira, quando se sabe as coisas. Olha, há coisas aqui quando se sabe já passaram há muito tempo. E mesmo há reuniões há alturas que havia assim, deviam juntar o povo para falar, não se juntou ninguém e a gente assim, olha, eu não soube de nada, aquilo aconteceu, eu não soube o que aconteceu. Acontece muitas vezes isso. Como é que acha que isso podia mudar? Ter já alguém na frente com capacidade para conseguir. É assim, uma pessoa que andasse à frente de tudo e quando houvesse uma coisa qualquer, juntar o povo. Nem digo juntar tudo, mas falar, olha, vai acontecer isto, vocês estão de acordo, vocês querem. Mas não, isso não aparece, isso não existe. Eu que lhe posso dizer. É assim, tem-se perdido muito, não é? Mas antes, quando eu era mais nova e fazia-se chouriças, o fumeiro, que era muito bom, agora está-se a perder. Criava-se o porco, fazia-se, agora já ninguém queria porco. Agora se faz chouriças, a gente vai comprar cá numa coisa mínima e faz umas quantas. Não tem nada a ver.
Pronto, antes também a gente comprava o porco, fazia-se o cozido, que a carne do porco se comprava. Agora não, quer dizer, tem-se perdido muitas coisas. Não é nada como antes. Tá. Agora sabe que aqui mais se cria galinhas. Galinhas é que a gente cria e mata e é mais... Agora o porco e assim o fumeiro tem de tudo, pouca gente faz. Depois aquela coisa também agora faz mal, depois faz mal. A gente muda. Sim. Olha, foi bom. Quando eu era pequena, ainda me lembro, de eu ir à Espanha com o meu avô. A gente antes aqui havia poucas coisas. Na Espanha havia umas lojinhas que vendiam umas coisinhas. Então a gente ia lá. E eu cheguei lá com o meu avô, fazer umas comprinhas e comprámos umas coisinhas, comprámos umas botas e, sei lá, mas não me lembro mais coisas. Se calhar havia os chocolates, umas galhetas, assim, umas coisas. E depois vinha-nos para cá e apareceram-nos o guarda-caminho. É tão engraçado. E depois até ele já nos conhecia, que aqui a conhecia-se bem, eles para nos tirar nada, chegaram lá e ele, volta para trás outra vez, vamos lá para trás. E eu mais o meu avô virámos para trás, fomos dar uma volta grande para nos virar para o outro lado e viemos para casa com as coisas. Mas havia certas alturas que eles chegavam ao caminho e tiravam tudo às pessoas o que elas traziam. E muitos tiravam e guardavam para eles, o que era muito feio, não é? E muita gente estava aqui cheia de fome e depois havia aquele negócio do contrabando, pessoas que faziam o contrabando, compravam as coisas e eles roubavam, tiravam as coisas, guardavam para eles e as pessoas vinham para casa sem dinheiro e sem as coisas. E muita gente tinha a família na casa à fome, que precisavam das coisas, precisavam do dinheiro e acabavam por ficar sem nada. Era uma tristeza. E havia outros que até andavam aquelas senhoras no contrabando e até acabavam por abusar delas para deixar trazer as coisas, que era uma coisa muito feia. Desde que a fronteira, pronto, acabou tudo. Mas enquanto houve aqui muitos sofrimentos por causa do contrabando. E pessoas que não eram contrabando mau, eram coisinhas mínimas. Havia quem levasse ovos daqui para lá para trazer coisas trocadas por ovos. A minha mãe contava muito isso, que chegou lá, que punha a blusa por fora e depois atacava os ovos embrulhadinhos em volta dela e ia com os ovos para a Espanha para trazer as coisas e depois trazia coisinhas. Às vezes apanhava os guardas que lá tiravam as coisas, outras vezes mandava-os para trás. Havia pessoas que estiveram presas, a guarda fiscal levou-os para o posto. Coisas eram muito complicadas. Havia outra altura, o meu avô contava outra também, que foram uma vez foram para o contrabando, uns quantos homens, e depois foi um à frente. E os outros iam atrás carregados e um ia à frente para ver o que o caminho estava livre, apareceram os guardas. E então ele começou a gritar: ai, que eu não sabia que vocês estavam aqui! Ai, que eu não sabia que vocês estavam aqui! Calma-se, homem! Não posso calar que eu estava assustado! Que era para os outros se esconder. E esconderam-se todos e não tiraram o contrabando. Que eram uns gritos e ele fez uns gritos enormes. E eles não queriam que ele gritasse, porque, claro, e os outros estavam. E de lá para cá também vinham? Sim, eles levavam e traziam. Acho que eram as trocas. Mas nós espanhóis não sei nada. Agora, os nossos portugueses, é que os guardas, também havia os carabineiros, os carabineiros também faziam mal aos portugueses. Pois. Aquilo era tudo uma união que eles tinham. Pois. Foi mal, sofreram muito, porque perderam, havia muitas pessoas que perdiam o que levavam, perdiam o que traziam. Porque era mau, não é? Coitados. Depois do 25 de Abril, sim, não é? Sim. E da abertura do mercado, houve essa noção de que era um tempo de mudança? Sim. Sim? Sim. E mudou, eu acho que mudou para melhor. Mudou? Apesar de haver coisas que às vezes não... Mas mudou para melhor, para nós foi bom. Foi. A gente agora espera de qualquer maneira, mesmo vamos lá a gasolina que é mais barata, vamos ao gás que é mais barato. É bom. Eu, para mim, gosto. Eu prefiro do que está como estava antes.